Vamos lá. Como eu falei na aula passada, a gente vai ter uma mudança além da pintura, nós vamos ter uma mudança relacionada também à ciência. E em relação à ciência, o que foi que mudou? Antes do Renascimento, as pessoas acreditavam, por meio da observação da Terra, observação do Sol, as pessoas então acreditavam no sistema chamado geocêntrico. E o sistema geocêntrico significa o quê? A Terra como centro do mundo. E o heliocentrismo, a partir do Renascimento, surgiu a ideia do heliocentrismo, que é o Sol como centro do universo. Por muito tempo, muitas pessoas inteligentes diziam isso, definiam que que o centro do universo era a Terra. Tivemos o filósofo Aristóteles, tivemos também Ptolomeu, e isso permaneceu até o século XVI. Lá no século XVI começaram a surgir homens que começaram a dizer: não, o centro do universo não é a Terra, o sistema geocentrista, do geocentrismo. Não, o centro do universo é o Sol. Então foi a partir daí que surgiu a teoria chamada de heliocentrismo, o Sol como centro do universo. A partir desse momento, a gente vai observar que surgiu um cientista chamado de Nicolau Copérnico, que era um matemático e físico, nascido onde hoje é a Polônia. Ele descreveu os movimentos da Terra e formulou a teoria chamada de heliocentrismo, o Sol como centro do universo. Lembre-se de que naquela época a Igreja Católica defendia o geocentrismo, a Terra como centro do universo e o Sol girava ao redor da Terra. Então a gente vai observar que naquela época foi a maior polêmica, porque Nicolau Copérnico vai ser um dos primeiros a dizer que o centro do universo não era a Terra, mas era o Sol. Então a gente vê que isso vai ser uma grande polêmica. Depois de Nicolau Copérnico, a gente vê que ele vai dizer que a Terra era um universo finito, manteve a esfera de estrelas, órbitas circulares, sem grandes polêmicas naquela época. A gente vai observar que depois dele também um jovem chamado Giordano Bruno tentou provar que a teoria de Nicolau Copérnico estava certa. Ele acabou sendo queimado vivo na fogueira pela Igreja Católica. Vamos ter também outro cientista que ele vai conseguir comprovar a teoria do heliocentrismo. Nós vamos ter um cientista chamado Galileu Galilei. Galileu Galilei, a gente vai observar que ele vai conseguir comprovar a teoria chamada de heliocentrismo, que o centro do universo era o Sol e não a Terra. E esse sistema, de que forma foi que ele conseguiu comprovar? Ele criou um pequeno telescópio, construído por ele mesmo. Galileu ele pôde perceber que a Terra era apenas mais um astro entre bilhões de outros. Concluiu também que a Terra tem dois movimentos, um movimento de rotação ao redor de si mesmo e um movimento ao redor do Sol, que é o movimento de translação. Ao defender o heliocentrismo, Galileu ele foi julgado por um tribunal da Igreja e, para escapar da morte, ele teve que negar a sua teoria. A gente vê que naquela época não era tão fácil uma pessoa criticar a Igreja Católica. Ela poderia ser morta. Então a gente vai observar que a partir desse momento, Galileu Galilei ele teve que negar em frente à Igreja Católica para ele não ser queimado vivo, dizendo que a sua teoria era mentira, que ele estava errado, apenas para não ser morto. Galileu Galilei ele começou a fazer livros e esses livros eles não puderam ser vendidos. Por quê? Porque ele foi preso na sua casa e ele não poderia se comunicar com ninguém. Só muito depois da morte dele foi que encontraram os livros e conseguiram então comprovar que ele tinha feito uma grande descoberta e ele conseguiu comprovar a teoria chamada de heliocentrismo. Então a gente vê que a ciência ela começou a mudar a partir do século XVI, em que as pessoas passaram a conhecer melhor o sistema solar e a defender o sistema heliocentrismo, que o centro do universo era
o Sol e não a Terra. Então eu quero que vocês se lembrem. Geocentrismo é a Terra como centro do universo, que era definido na Idade Média pela Igreja Católica. E o heliocentrismo, o Sol como centro do universo, era definido por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. E a gente vai observar que a influência também da ciência começou a se modernizar cada vez mais, também começou a serem criados outros livros na literatura para as pessoas lerem. Nós vamos ter a criação de outros livros além da ciência, como Romeu e Julieta de William Shakespeare. Vamos ter a criação também de Dom Quixote de La Mancha de Miguel de Cervantes. Então a gente vê que a ciência vai se modernizar, a literatura, que é a parte de livros, também começou a se modernizar.